Prólogo. Enquanto se sentava no trono, Momonga ignorou a sutil satisfação e, por um momento, focou na vergonha que sentia, então começou a olhar ao redor do interior do salão do trono. Ele notou Sebas e um grupo de empregadas em pé no canto, parados e sem vida. Vê-los de pé assim o fez sentir-se um pouco solitário. Ele lembrou que havia um comando para eles. Momonga pensou nos comandos que havia ouvido antes, e então estendeu a mão antes de gentilmente acenar de cima para baixo. Ajoelhem-se. Albedo, Sebas e as 6 empregadas, todos genufletiram diante dele na maneira como fiéis servos fariam diante de seu mestre. Assim seria melhor. Momonga ergueu a mão esquerda e verificou a hora. 23 horas, 55 minutos, 48 segundos, 49, 50. Ainda deveria haver algum tempo. Neste momento, os desenvolvedores provavelmente estavam transmitindo instruções sem parar, enquanto os demais provavelmente soltariam fogos de artifício do lado de fora. No entanto, Momonga, que havia bloqueado as notificações, não estava ciente disso. Momonga se encostou no trono e lentamente ergueu a cabeça para o teto. Juntamente com seus amigos, eles haviam construído Nazarick, a dungeon mais difícil do jogo. Por essa razão, Momonga pensou que um grupo de jogadores poderia decidir invadir neste último dia. Momonga esperou. Ele gostaria de receber todos os desafiantes aqui, em sua posição como chefe de guilda. Ele enviou mensagens para todos os antigos membros, mas o número de pessoas que chegou a responder pôde ser contado em uma mão. Momonga esperou. Ele gostaria de dar boas-vindas a qualquer amigo que viesse, dado a sua posição como chefe de guilda. Uma relíquia do passado, o Momonga relembrou. Agora, a guilda não era nada mais do que uma concha vazia, mas ele teve momentos agradáveis no passado. Ele desviou o olhar para contemplar as bandeiras gigantescas penduradas no teto. Havia um total de 41 delas, o mesmo número de membros da guilda. Cada bandeira tinha um emblema de um membro. Momonga estendeu seu dedo ósseo branco como marfim para apontar para uma delas, e permitiu que as memórias em sua mente despertassem novamente, mas sua mão parou no meio do movimento. Não posso perder tempo com isso. Momonga pensou em um certo plano que ele havia preparado para hoje. Um plano derradeiro para um encerramento glorioso. Para comemorar com seus amigos que viessem visitar Nazarick no último dia online dos servidores, e também dar um grande espetáculo, Momonga tinha ido a um distrito de compras que ele quase nunca visitava, e comprará grandes quantidades de itens com a intenção de usá-los para realizar um evento. No entanto, seus amigos que vieram, infelizmente decidiram que ficar e esperar até o fim não valeria a pena. Tais amigos que saíram antes do fim, naturalmente colocaram suas vidas reais em primeiro lugar. Momonga viu muitos de seus amigos deixarem a guilda pela mesma razão, foi uma conclusão que ele já havia antecipado. Mesmo assim, Momonga ainda se sentia terrivelmente solitário e frustrado, os dois ao mesmo tempo. Por essas duas emoções inundarem seu coração que ele quase esqueceu completamente de sua intenção original, que era criar esse evento com seus amigos. Não, talvez a verdade fosse que ele não queria se lembrar disso. Talvez o melhor final em um momento assim seria esquecer o acontecimento e sentar no trono aguardando o fim. Entretanto, isso ele já tinha feito. Nesse caso, Momonga levantou subitamente. Eu tenho que ir. Mesmo que seja só eu. Eu preciso dar um glorioso final a tudo isso, mesmo que eu esteja sozinho. Não havia mais tempo. Momonga soltou o cajado de Ainzo-Algon, que estava firme em sua mão, e imediatamente ativou o anel em seu dedo anelar direito, o anel de Ainzo-Algon. Ao ativar o anel de Ainzo-Algon, uma lista de destinos de teletransporte apareceu. No entanto, o primeiro destino era sua suíte. Por que foi configurado para um lugar assim? Momonga reclamou algo que normalmente nunca o teria incomodado, e percorreu a lista de destinos. Achei. Momonga não pôde deixar de exclamar com o deleite. Depois de encontrar o destino de teleporte mais próximo da superfície, Momonga estava prestes a tocá-lo quando hesitou por um momento. Os olhos de Momonga foram na direção ao cajado de Ainzo-Algon. Por ser uma arma de guilda, sua destruição significava a destruição da guilda em si. Desse ponto de vista, deixá-lo ali era a escolha mais segura que ele poderia fazer. Contudo, Momonga já não havia pensado nisso mais cedo, antes de soltá-lo. Tudo bem, vamos juntos, pois você é a prova de que a guilda Ainzo-Algon existiu. Momonga agarrou firmemente o cajado e ativou o poder do anel. O teletransporte ativou instantaneamente e ele foi transportado para uma sala ampla. Havia 2 fileiras de pequenas lajes de pedra usadas para colocar cadáveres, embora estivessem desocupadas agora. O chão era feito de calcário polido. Na parte de trás havia um lance de escadas descendo e, ao fundo, havia um conjunto de portas duplas, as portas que levavam ao primeiro andar da grande tumba de Nazarick. Este era o local mais próximo da superfície que o poder de teletransporte do anel poderia trazê-lo.
O nome do local exibido indicava que este era o mausoléu central da grande tumba de Nazarick. Preciso me apressar! Gritou Momonga, para se animar. Ele olhou para o relógio da mão esquerda e a hora era 23 horas, 58 minutos, 3 segundos. Ele estava quase sem tempo. Era como se ele pudesse ouvir a campainha de fechamento das portas do trem cessar, seguido pelo assobio feito pelo pistão de gás que movia a porta. Momonga conjurou Fly, como se ele fosse um assalariado subindo as escadas apressadamente. Apesar de seu pânico, os movimentos de Momonga enquanto ele navegava pelo console e selecionava a magia de voo não eram equivocados. Cada magia tinha seu slot no console de conjuração. Se ele não soubesse essas coisas, se cometesse algum erro quando precisasse conjurar magias, isso afetaria atividades de combate. Por essa razão, Momonga gastou mais de um ano memorizando cada posição do console. Esses esforços deixaram seus outros companheiros de equipe estupefatos, mas mesmo assim, Momonga jamais havia conseguido vencer Toutimi, seu antigo companheiro de guilda, nem sequer uma vez, mesmo depois de todo esse trabalho para memorizar. Mesmo assim, Momonga sempre sentiu que seu bom histórico de PVP era devido à sua diligência prática, e isso provavelmente era verdade. Momonga voou com todas as suas forças para o grande pântano que cercava a grande tumba de Nazarick. O controle da postura durante o voo era surpreendentemente difícil. Ele ouvirá alguém dizer que era como jogar um jogo de dogfighto. Ainda assim, se ele estivesse apenas voando em linha reta, então movimentos simples seriam suficientes. Ou melhor, não havia necessidade de controlar absolutamente nada. Tudo o que ele precisava fazer era tocar na interface de controle. Assim que deixou a porção superficial de Nazarick, em outras palavras, o cemitério, para trás, ele prontamente chegou na região do pântano enevoado. As silhuetas de monstros eram visíveis entre a névoa, mas agora, todas as hordas de monstros ativas foram colocadas em um estado inativo, eles não atacariam desde que não fossem atacados. Essa mudança para o modo inativo foi implementada há aproximadamente uma semana. Isso, combinado com as frequentes atividades de se aventurar para fins turísticos, aparentemente levou a muitas novas descobertas. Mesmo Momonga não pôde conter um suspiro de prazer quando viu os vídeos de tais descobertas. Algumas até mesmo tiraram reações dele ao fazendo praguejar, como alguém descobriria uma coisa assim, esses desenvolvedores são estúpidos ou algo assim, em seus pensamentos. Eu pensei que alguém tentaria nos invadir para fins turísticos. Afinal, eles poderiam passar pelo pântano de Grimbera sem gastar nenhum recurso. Mas ninguém veio. Claro, ainda valia a pena celebrar, mas ao mesmo tempo também o fez sentir-se solitário, como se tivesse sido completamente esquecido pelo mundo, ou algo assim. Momonga estreitou os olhos, embora sua expressão não mudasse. Ele chegou ao seu destino, uma ilha circundada pelo pântano. Era uma pequena e peculiar ilha. Não era muito grande, mas estava coberta com uma grande quantidade de objetos cilíndricos, o suficiente para encher toda a superfície. Momonga tirou um objeto parecido com um bastão de sua dimensão de bolso, havia um botão nele, Momonga o segurou na mão que não estava segurando a arma da guilda. Aqui vou eu. Quando ele exclamou essas palavras em um tom forte que ele normalmente nunca usaria, Momonga apertou com força o botão. Naquele momento, os cilindros, que estavam tão próximos um do outro que quase não havia espaço entre eles, atiraram bolas de luz céu acima. Por estarem demasiadamente juntos, as bolas de luz pareciam uma gigantesca bola de luz. Eram fogos de artifício vendidos pelos desenvolvedores de Yggdrasil ou talvez pela equipe de operações, por um preço baixo. Momonga comprou cerca de 10.000 fogos de artifício e os organizou nesta ilha. No entanto, ele não tinha utilizado todos, pois no meio do caminho ficou entediado. Neste momento, Momonga ainda tinha pelo menos um quarto daqueles fogos de artifício em seu inventário. Eu preciso acordar às 4 amanhã. Momonga observava o resplendor residual no céu, resmungando para si mesmo enquanto observava os orbes de luz subirem lentamente para o céu. Ele originalmente pretendia aproveitar esta cena com seus amigos que tinham voltado para celebrar o último dia do jogo. Todavia, não havia ninguém do lado de Momonga. E então, uma enorme explosão ofuscou o céu. Uma luz intensa tomou conta de tudo, não era mais uma exibição de fogos de artifício, mas algo como a ativação de uma magia de Super Aba como, caído. As luzes cintilantes envolveram Momonga que estava pairando no céu. Momonga não sabia como era a sensação ao ser desligado de um servidor de DMMO. Isso porque Momonga, não, porque Suzuki Satoru não tinha jogado nenhum outro jogo além de Yggdrasil. No entanto, ele tinha certeza de que não terminaria de maneira esperançosa. Ele tinha certeza de que seria como um estalo repentino e ele seria forçado a voltar à realidade. Ainda assim, talvez seja melhor encerrar o jogo deixando todos cercados por luz.
Ele voltaria ao mundo real dentro de alguns segundos. Mesmo assim, este momento pareceu ter sido feito para exibir vividamente a alegria de Suzuki Satoru. E então, Momonga começou a entrar em pânico. Ele pensou que uma vez que a luz desaparecesse, ele seria saudado pela visão familiar de seu quarto e uma fina película de vidro. Afinal, Yggdrasil encerraria, assim ele esperava. Porém, o que ele realmente viu acabou por ser algo totalmente diferente. O que é isso? Momonga murmurou para si mesmo. Isso não vinha da solidão, mas porque ele havia encontrado algo que não conseguia entender. A primeira coisa que apareceu foi o céu noturno. As constelações cintilavam ao redor dele, e as nuvens que se moviam lentamente pareciam tentar encobrir sua luz. Ele podia ver os imponentes picos das montanhas ao longe, e as florestas escuras em seus sopés ondulavam como ondas no sopro do vento noturno. Uma visão que ele não podia ver no mundo real, além das arcologias, e era como se ele nunca tivesse saído do jogo. Ele olhou para baixo e viu que ele estava flutuando no ar. Bem, até então tudo bem. Afinal, a magia Fly ainda estava ativa. No entanto, o que estava sob seus pés não era um pântano. Em vez disso, eram ruínas. Não era apenas uma ou duas construções, mas algo na escala de uma cidade, não, ainda maior que isso. Ele podia ver algo que parecia um castelo ao longe e uma muralha cercando uma cidade. Essas ruínas outrora foram uma cidade razoavelmente grande. Dos motivos traçáveis, não parecia que tinha sido conquistada e abandonada por algum motivo. Por estar várias centenas de metros acima da cidade, não tinha como saber exatamente o que estava acontecendo dentro das ruínas. Entretanto, Momonga não pôde deixar de lembrar a cidade subterrânea abandonada com uma fábrica automatizada de produção de marionetes, Vilizerteria. Não, isso não é como Vilizerteria. Parece diferente. Que tipo de lugar é esse? Com um surpreendente grau de calma, Momonga verificou o relógio em seu pulso esquerdo. 0 horas, 3 minutos, 45 segundos, 46, 47. Momonga olhou para o seu entorno novamente. A paisagem não era familiar. Claro, não havia como Momonga saber como cada centímetro quadrado do mapa de Yggdrasil se parecia. Talvez houvesse cenário como este escondido em algum canto do jogo. No entanto, hoje foi o último dia do jogo. O jogo estava marcado para terminar à meia-noite. E agora já tinha passado da hora limite. Não havia como a tela estar errada. Oh, o que é isso? O fim das operações de Yggdrasil foi atrasado. Ou talvez fosse um easter egg se não saísse por conta própria. Várias possibilidades passaram por sua mente. Eles atrasaram o desligamento do servidor? A possibilidade mais provável seria a mais certa, uma lógica inegável. Talvez algo tenha levado a um atraso no encerramento dos servidores. Se fosse esse o caso, os desenvolvedores teriam anunciado alguma coisa. Momonga rapidamente se dispôs ao abrir a função de notificação que ele havia bloqueado, e então ele congelou no lugar. O console de controle não apareceu. O que aconteceu? O que é isso? Quando uma mistura de ansiedade e dúvida o encheu, Momonga tentou ativar outras funções. Nenhuma das funções estava funcionando. Era como se ele tivesse sido completamente excluído do sistema. O que está acontecendo? Com isso, ele deveria estar pensando sobre o que fazer a seguir. Onde está a interface de controle de voo utilizada ao conjurar Fly? Quando pensou, Momonga de repente percebeu que não havia necessidade disso. Momonga baixou lentamente a altitude. O que está acontecendo? O que é tudo isso? Por que eu posso usar o Fly? Não, espere, isso não é tudo, é? Momonga de repente entendeu como controlar a magia Fly por instinto. Ele nem estava consciente disso, era como se fosse perfeitamente natural. Esta situação estava muito anormal. Depois disso, Momonga olhou para suas mãos. Sua mão esquerda segurava o símbolo da guilda, o cajado de Ainzo Algon. Sua mão direita segurava o ativador dos fogos de artifício. Era verdade que nada havia mudado. Não havia dúvida de que aquelas mãos brancas e ósseas pertenciam a Momonga, assim como em Yggdrasil. No entanto, a sensação estava diferente. Detalhar precisamente a diferença era um tanto difícil, mas havia um forte sentimento de que essas eram suas próprias mãos. Eram as mesmas de suas sessões em Yggdrasil, mas havia um sentimento de serem algo perfeitamente natural a ele, como se estivesse olhando para suas próprias mãos do mundo real. Mas foi a sua capacidade de manter a calma, apesar de estar em uma situação como essa, que o assustou mais do que qualquer outra coisa. Inconscientemente, Momonga lembrou as palavras que seu amigo havia dito. Tumulto é o fracasso de um país, você deve sempre manter um modo equilibrado e lógico de pensar. Mantenha a calma, planeje com antecedência e não perca seu tempo pensando sobre coisas insignificantes. Ah, sim. Sua primeira consideração deveria ser: que lugar era este? Se ao menos houvesse alguém que eu pudesse perguntar. Não,
Seria melhor se não existir ninguém lá, né? Momonga pensou enquanto descia em direção ao chão. Talvez ele devesse investigar o ambiente a partir do Arconfly, ou talvez não. Isso pode ser um conjunto de ruínas desmoronadas, mas ainda havia muitas casas que mantinham sua forma. Poderia haver infiltradores lá. Poderia haver alguém escondido nos pequenos becos entre as casas arruinadas, espreitando enquanto aproximava. Espaços abertos podem oferecer uma boa linha de visão, mas essencialmente deixaria o inimigo exposto. Embora ele não achasse que alguém pensaria em Peking diante desse estado incompreensível de eventos, era possível que Momonga fosse o único que tinha acabado assim. Ele deveria mover-se furtivamente até desvendar esse mistério. Além disso, Momonga estava segurando a prova da existência de sua guilda, o cajado de Ainzo Algon. Isso deveria reduzir a probabilidade de ser derrotado. Sendo esse o caso, ele precisava tomar uma medida provisória imediatamente. Perfect incognoscível. Momonga lançou uma magia. Uma magia de alto nível que superava em muito a magia invisibilidade. Agora, ele deveria ser invisível, exceto contra certas magias ou habilidades especiais. Apesar de ser um obstáculo trivial para um seleto grupo de jogadores, isso deveria reduzir as chances de ser caçado. Momonga olhou para as mãos brancas ossudas e depois para baixo. Ele ainda podia se ver, e não havia nenhum ícone que lhe dissesse que estava invisível. Somando essas variáveis, a confiança em si mesmo despencou. Quando ele desceu, os detalhes da cidade gradualmente apareceram. Os moradores deveriam tê-la abandonado há um bom tempo, já que ele podia ver sinais da podridão em partes das ruínas. O que aconteceu aqui? Mais ao ponto, que droga está acontecendo aqui? Yggdrasil 2 começou. Ou isso é um evento oculto criado por aqueles desenvolvedores merdas? Por exemplo, ser teletransportado à força aqui se você não saiu no final. Mas nesse caso, esse realismo todo, de onde vem isso? Ele não conseguiu encontrar a resposta, não importando o quanto atormentasse seu cérebro com isso. Enquanto descia, Momonga pensou em usar uma habilidade. Havia muitos tipos de habilidades, mas usar habilidades de criação de mortos-vivos, enquanto invisível não lhe traria benefício algum. Tudo o que faria seria expor sua posição. Embora ele pudesse usá-los para montar uma armadilha, sob as circunstâncias, poderia fazer alguém que poderia ser amigável se tornar suspeito. Devo cobrir meu rosto? Não, parece que as pessoas que cobrem seus rostos são suspeitas. Fazer o quê? Momonga ativou uma de suas habilidades. A capacidade de detectar mortos-vivos. Em Yggdrasil, lugares como esse frequentemente tinham mortos-vivos. Como tal, Momonga usou a habilidade quase subconscientemente. Ao fazê-lo, a habilidade informou a Momonga uma notícia ruim. Momonga estava descendo lentamente, mas de repente ele mergulhou em grande velocidade e se escondeu em uma construção de 2 andares cujo telhado havia desmoronado. A velocidade de sua descida levantou uma nuvem de poeira. Momonga acenou apressadamente o braço para tentar dissipá-la, mas sem sucesso. Era um cômodo bastante espaçoso. Os móveis de dentro haviam sido esmagados sob o teto caído e, após a exposição ao tempo, eles haviam apodrecido completamente. Momonga manteve a magia Fly ativa, só para que seus pés não tocassem o chão. Ele havia considerado a possibilidade de que as tábuas do assoalho pudessem entrar em colapso. Se ele continuasse observando a situação dessa maneira, ele deveria ser capaz de aprender mais. No entanto, Momonga tinha algo mais importante para pensar. Que diabos está acontecendo? Por que a área ao redor está cheia de reações de mortos-vivos? Que lugar estranho é esse que me teleportaram? O fato era que Momonga olhara para a área em busca de reações mortas-vivas antes de vir para esta casa, e ele definitivamente tinha visto uma figura humana ali. Seus movimentos descoordenados certamente não eram os dos vivos. Momonga permaneceu imóvel enquanto se esgueirava contra a parede e concentrava todas as suas energias espionando o lado de fora. Mesmo se ele pudesse detectar os mortos-vivos, ele não poderia determinar sua força. As criaturas mortas-vivas mais poderosas incluíam seres que podiam ver através de Perfect incognoscível. Neste momento, havia 2 coisas que Momonga poderia fazer. Deixar esse lugar, para ser preciso, ir para longe, até que as reações de mortos-vivos desaparecessem. Investigar o nível e assim por diante de tais criaturas, e se elas fossem de um nível que ele pudesse controlar, ele descobriria exatamente onde estava. Ele deveria escolher um deles, então. No entanto, não havia garantia de que ele estaria seguro se ele se afastasse. Nesse caso, seria melhor ficar aqui e investigar as reações vindas dos mortos-vivos. Além disso, Momonga também era um morto-vivo, então era muito provável que ele não fosse atacado enquanto não tomasse nenhuma ação hostil. Bem, supondo que só tem mortos-vivos lá fora. Momonga lembrou a sensação de usar a magia Fly e a confiança cresceu dentro de si. Vai ficar tudo bem. Eu não sei o porquê,
mas estou confiante de que posso usar magias de ataque sem nenhum problema também. Isso realmente parece ruim. Eu não me sinto mais como eu mesmo, não. Vou pensar sobre esse problema mais tarde. Mais importante, vou ter várias maneiras de escapar enquanto eu puder conjurar teletransporte. Momonga olhou ao redor, depois para o chão, que estava coberto pelos restos do teto desmoronado, e depois para as ruínas do telhado. Acho que não entrará em colapso, assim espero. Conversar consigo mesmo era um sinal de inquietação. O personagem chamado Momonga ficaria bem, mesmo se o teto caísse sobre ele. Mas isso era em última análise, algo de Yggdrasil, e mesmo que ele pudesse usar suas magias e habilidades normalmente, não havia garantia de que seu corpo funcionaria da mesma forma que no jogo. Mas então, há esses olhos. Eu posso usar minha visão no escuro normalmente também. Devo assumir que minhas habilidades passivas também estão funcionando normalmente. Falando nisso, o nível de tecnologia aqui não é um pouco baixo. Este edifício não usava vergalhões de aço ou concreto. Os destroços espalhados a seus pés eram difíceis de distinguir, uma vez que haviam sido completamente pulverizados, mas pareciam ter sido feitos de madeira e tijolos. Isso ainda é Yggdrasil? Não, embora parece que seja a resposta. Não importava como ele pensasse sobre isso simplesmente não era o mundo real. Mas mesmo se fosse esse o caso, ainda deixava muitas dúvidas sem resposta. Momonga deixou essa questão de lado por um momento e lançou uma magia. Ele começou com mensagem. Ele deveria ver se ele poderia contatar alguém, poderia ser um desenvolvedor ou outra pessoa. Depois de um tempo, ele começou a resmungar. Não conecta com ninguém. Ele não podia contatar ninguém e nem poderia sair. Era como se ele estivesse preso neste mundo. A seguir, melhor tentar dar uma olhada nos arredores para coletar informações. Nesse caso, vou usar visualização remota. Ele criou um sensor mágico e deixou-o flutuar no ar. Isso foi uma aposta. Seria problemático se houvesse mortos-vivos que pudessem enxergar através da invisibilidade, mas seria pior se a oposição tivesse meios de interferir nas magias de detecção ou mesmo contra-atacar contra adivinhações. Entretanto, o que Momonga sentiu foi confusão. Que diabos é isso? O que ele viu agora era completamente diferente de Yggdrasil. Em Yggdrasil, ativar a magia visualização remota criaria uma janela de visualização no canto de sua visão. Pode-se ajustar o tamanho da janela livremente, mas fundamentalmente seria representado como uma tela sobreposta e ajustável. No entanto, desta vez foi diferente. Era como se ele tivesse aberto um novo conjunto de olhos, com isso, outro campo de visão. Ele não sabia se chamava isso de fascinante ou bizarrice. Ainda assim, não era um problema. Parecia natural para ele, e ele podia operar a magia normalmente. Ele até sentiu que havia mudado completamente. Momonga ignorou sua breve confusão e usou visualização remota para avistar a criatura morta-viva. Era um homem cambaleante, andando em solavancos não dotados de inteligência. Havia olhos nebulosos sob as pálpebras abertas e ele não mostrava sinais de piscar. Parece que este ser morto-vivo não era de alto nível. Pelo contrário, era de baixo nível, chamado de zumbi. A aparência comum de um zumbi era tipicamente muito horrível, mas não no caso deste ser. Não parecia que tivesse sofrido grandes danos ou estivesse podre. Parecia apenas um cadáver imaculado se movimentando. Um morto-vivo é assim. Se isso fosse Yggdrasil, não, porque estou pensando nisso tudo como não sendo Yggdrasil. Isso pode ser um grande problema, os servidores foram desligados. Como poderia então? Momonga de repente percebeu algo, e ele gritou em uma voz que não agitaria os zumbis próximos. Isso é ilegal. É confinamento ilegal. Me tirem daqui. Se isso de fato fosse um jogo, e se estivesse sendo gerenciado por alguém, então era muito provável que essas palavras fossem gravadas. O capacete usado adjacente ao computador que Suzuki Satoru usava também gravaria. Se a empresa percebesse, provavelmente tomaria algum tipo de ação. Contudo, ele não viu nenhuma resposta nesse sentido. Como eu pensei, isso não é mesmo Yggdrasil. Eu não acho que a empresa ganharia nada deliberadamente me atacando, isso é crime, mas o jogo se tornando realidade ou algo assim é impossível, ou será que é possível? Além disso, o fato de usar essas habilidades e magias como se fossem parte de mim também é extremamente estranho. Momonga balançou a cabeça. Isso também era muito importante, mas sua prioridade agora era avaliar a situação ao seu redor. Ele precisava se proteger antes de tudo. Se ele morresse, o jogo terminaria com ele saindo, ou seria apenas o fim, afinal, isso agora era a realidade. Momonga deixou o sensor criado por magia passar pelos olhos do zumbi. Não houve resposta. O homem continuou cambaleando para frente. Ele não conseguiu ver, posso ter certeza de que é um zumbi.
Enquanto observava o homem sair, Momonga deixou visualização remota continuar pela estrada. Ele encontrou mais de 10 criaturas mortas-vivas na estrada, e eles eram todos iguais, zumbis. Ainda assim, há muitos deles, isso é certo. Alguns deles andavam em círculos dentro das casas e outros vagavam pelas ruas. Parecia que toda a cidade estava sob o domínio dos mortos. Dito isto, cenas do tipo não eram incomuns em Yggdrasil. Na verdade, havia algumas cidades subterrâneas que eram dominadas pelos mortos-vivos. Entre elas, incluíam locais que poderiam ser convertidos em bases depois de derrotar os monstros-chefes que lá habitavam. Momonga não tinha estado em tais lugares antes, mas os vídeos que ele assistira retrataram uma linda cidade paradisíaca. Em pouco tempo, Momonga terminou sua exploração dos arredores. Tudo o que ele aprendeu foi que não havia outras criaturas mortas-vivas além de zumbis, e que toda a área estava em ruínas, sem sobreviventes. Momonga exalou com um ufa, embora não tivesse ideia de como seu corpo esqueleto e sem pulmões pôde fazer algo assim, e dissipou suas magias visualização remota e perfect incognoscível. Ele estava preocupado com o que faria se houvesse jogadores, especialmente caçadores de jogadores, por perto, mas parece que ele estava sendo excessivamente cauteloso. Além disso, dependendo da situação, havia a possibilidade que ele levantasse os braços em sinal em rendição ao entrar em contato com outras partes e assim obter informações sobre eles. Após um período de ruminação, Momonga verificou que ainda podia teletransportar normalmente, assim decidiu sair da casa em ruínas e ir para as ruas. Ele ainda não ousava colocar muita fé em sua força, mas não deveria haver nenhum problema desde que pudesse usar as mesmas magias que normalmente usava em Yggdrasil. Não, mesmo que as coisas desenrolassem por um caminho ruim, ele ainda poderia recorrer a uma fuga. Se possível, ele teria gostado de avaliar sua força matando um zumbi, mas isso seria perigoso demais. Embora isso fosse baseado em seu conhecimento de Yggdrasil, mortos-vivos de baixa inteligência como zumbis consideram Momonga como um deles, portanto, não iniciariam o ataque. No entanto, as coisas seriam diferentes se ele começasse o ataque. Pode até mesmo provocar uma resposta hostil de todos os zumbis ao redor em uma reação em cadeia, e terminando com todos os mortos-vivos em toda a cidade o considerassem um alvo válido para ataques. Algo do tipo só enfraqueceria sua força, portanto, aumentar o número de seus inimigos seria o último recurso. Atualmente, ele deve priorizar a coleta de informações. Momonga deixou a casa arruinada. Dar o primeiro passo exigiu muita coragem e fez seu coração disparar, embora, para começo de conversa, ele nem tinha tanta coragem, mas o primeiro zumbi que ele encontrou não reagiu a ele com hostilidade, e se afastou de Momonga como se nada tivesse acontecido. Com isso, o tremendo peso vindo da cautela e medo que pesava sobre Momonga desapareceu um pouco. Ele investigou as ruas ao redor e chegou a uma conclusão. Para começar, a tecnologia aqui não era particularmente avançada. Não havia sinais de ferramentas elétricas, e as técnicas de construção modernas não produziriam tijolos de formato irregular. Era possível que houvesse linhas de energia enterradas no solo, mas, nesse caso, seria totalmente impossível prosseguir com as operações diárias. Esta também foi a primeira vez que ele viu fogões sem serem Yggdrasil. Além disso, isso realmente é Yggdrasil? Não, é muito diferente. Mas e se for? Gradualmente, Momonga veio a perceber que isso não poderia estar dentro de um jogo. Sendo assim, o que aconteceu com ele? Para começar, como um corpo que era totalmente composto de ossos se movia, ele não tinha músculos nem nervos. Mas ainda assim, estava se movendo sem a necessidade de tais coisas, e um feito desse só poderia acontecer em jogos. Não, quando ele pensou sobre isso, surgiu a questão do poder e o princípio chamado magia. Momonga desceu a rua principal. A base de conhecimento que ele construíra para si fora quebrada em alguns minutos, de modo que ele ainda não conseguirá reconstruí-la. Mesmo assim, tudo o que posso fazer é continuar reunindo informações. Talvez fosse porque esta era uma rua principal, mas o número de zumbis errantes de repente aumentou. A fim de evitar trombar em qualquer zumbi, Momonga mais uma vez lançou Fly e continuou se movendo a uma altitude ligeiramente maior. Parece que esta era uma via principal para esta cidade, pois quando ele olhava para frente, podia ver os portões da cidade, que estavam abertos. Na outra direção, havia um castelo de aparência extravagante. Talvez tenha sido porque foi construído de forma diferente, mas não parecia tão danificado quanto a casa arruinada de antes. Acho que eu veria danos do tempo se eu chegar mais perto. Se for por conta disso, então seria melhor assumir que esta cidade foi abandonada por um longo tempo. Não me diga que as pessoas desse mundo, eu acho que tenho que pensar nisso como um outro mundo, não podem sequer derrotar meros zumbis? Ou é como um daqueles filmes onde os zumbis mataram todos? Será que eles não puderam nem mesmo derrotar zumbis?
o mais fraco dentre as criaturas mortas-vivas de Yggdrasil. Ou esse lugar era diferente de Yggdrasil, e os zumbis eram extremamente poderosos? Ele precisava responder essas duas perguntas o mais rápido possível. Enquanto Momonga ponderava sobre o apocalipse zumbi que havia ocorrido nesta cidade e como isso poderia ter acontecido, Momonga recebeu uma reação morta-viva. O quê? Entre as reações que recebia da massa ao seu redor, uma delas foi gradualmente se afastando dele. O que é isso? Momonga estreitou os olhos. Zumbis. Ele podia sentir um certo grau de inteligência daquela ação, uma qualidade que os zumbis que encontrou não possuíam. É um jogador? Eu não vou te deixar ir embora, sua fonte de informação ambulante. Ele flutuou levemente no ar dada a total falta de hesitação da outra parte enquanto se movia. Não seria ilógico assumir que estava bastante familiarizado com o layout da cidade. No entanto, a sinuosidade de vielas e terreno perdiam sentido para alguém que pudesse conjurar Fly. Momonga voou em linha reta através do ar. Em poucos instantes ele viu a forma de alguém. A pequena figura em um manto com capuz olhou várias vezes para trás, olhando para o lugar onde Momonga estivera enquanto corria pelas vielas estreitas. Usarei a minha dominação de mortos-vivos. Não, esse é o último recurso. E além disso, talvez eu não seja capaz de dominá-lo. A dominação de mortos-vivos seria considerada uma ação ofensiva. Se a figura em sua frente estivesse ligada àqueles zumbis, era muito provável que ele acabasse gerando agro em todos os zumbis da cidade. Embora ele não precisasse se preocupar com isso, se essa figura fosse um jogador, seria provável que ele terminasse por fazer um inimigo mais perigoso. Momonga pousou na frente da figura. Dita figura por acaso estava olhando para trás naquele momento e colidiu com Momonga. Foi um impacto leve, e isso não significou nada para Momonga. Mas a pequena figura não pôde suportar a colisão e caiu de bunda no chão. Ele podia ver algumas mechas de cabelo loiro debaixo do capuz. Boa noite. A noite está bastante estrelada. E ei. A figura não respondeu à saudação de Momonga. Tudo o que ele ouviu foi uma ingestão súbita de ar. Eles eram incapazes de falar ou não entendiam japonês. Sem informações suficientes para tirar uma conclusão, Momonga continuou falando. Peço desculpas por isso, mas estou bastante confuso no momento. Há várias coisas sobre as quais gostaria de perguntar. Posso fazer algumas perguntas. A outra parte pode ser um jogador como Momonga, o que significaria que sua idade aparente poderia não corresponder à idade real. Com isso em mente, Momonga fez sua pergunta de maneira educada. Claro, ele não esqueceu de abaixar a cabeça para indicar que estava cumprimentando. Momonga olhou nos olhos carmesins sob o capuz. Ele se veste como uma criança. Isto é um residente desse mundo. Não parece um NPC também, Momonga lembrou inconscientemente da grande tumba de Nazarick e os NPCs que haviam genuflectido diante dele. O que aconteceu com eles? Por tudo o que sabia, ele poderia ter perdido aquele lugar maravilhoso que ele havia construído com seus amigos. Entretanto, Momonga balançou afugentando tais pensamentos. Neste momento, ele não ganharia nada em contemplar tais coisas. Momonga observou a pessoa diante dele, tomando cuidado para não a olhar de maneira grosseira. Era uma menina muito jovem, provavelmente com mais de 10 anos. Seus olhos, arregalados pelo choque, eram vermelhos como sangue. O que ele pensara ser um manto com capuz era, em uma inspeção mais minuciosa, apenas um pedaço de pano preso com cordel. Certamente só um morto-vivo amarraria algo de forma tão descuidada no pescoço. As roupas sob o manto estavam esfarrapadas pelo desgaste e descoloridas onde a sujeira e a areia haviam chegado. Parecia roupas femininas, mas as mangas soltas estavam amarradas por cordéis, e o que outrora fora uma saia, agora estava amarrado no que parecia ser uma calça. Era uma roupa totalmente utilitária. Ele não tinha ideia de como seu corpo ósseo podia sentir o cheiro de alguma coisa, mas essa garota não tinha o cheiro de decadência, diferentemente dos zumbis que ele havia encontrado. Talvez a falta de odor corporal, apesar do estado esfarrapado de sua roupa, tenha sido por falta de processos metabólicos. Permita-me repetir, tenho algumas perguntas. Vai ficar tudo bem, não é? Peço desculpas. Momonga disse enquanto estendia uma mão ossuda para ela. Porém, a garota sentada no chão não mostrou sinais que o cumprimentaria. Ela ainda estava cautelosa com ele. Já que é assim, não vai se importar se eu perguntar, é isso? A garota assentiu. Momonga ficou levemente surpreso quando viu que ele poderia se comunicar normalmente com a linguagem falada. Já que eles poderiam interagir verbalmente, isso significava que ela era uma jogadora. Para começar, sim, eu sou Suzuki Satoru. Posso perguntar seu nome? As pupilas carmesins pareciam se arregalar em círculos perfeitos. Ela falou com uma voz muito rouca. Ele não conseguia entender o que ela estava dizendo. Isso não é japonês.
Isso significa que ela é residente de outro mundo. Ou não, ela é uma jogadora muito envolvida em seu papel como personagem. Ah, não faço ideia. Momonga não, Suzuki Satoru respondeu aos grunhidos, decidiu tomar cuidado e assumiu o tom de um profissional respeitável. Eu sinceramente peço desculpas. Parece que sua voz é um pouco branda. Poderia repetir, por favor? Ah, foi o mesmo de antes. Seu nome é Aruarra, então? Que nome estranho, A menina balançou a cabeça em negação. Ele podia ter certeza disso agora, ela definitivamente era capaz de entender japonês. Não é? Então, será que você não pode falar? Ela balançou a cabeça mais uma vez. A garota estava tentando o seu melhor para vocalizar, mas Suzuki Satoru não conseguiu extrair nenhum sentido de sua resposta. Então, deixe-me mudar de assunto. Você é uma jogadora. Uma expressão perplexa apareceu no rosto da garota. Não é uma jogadora, então? Entendo. Então, seus pais. No meio do caminho, Suzuki Satoru de repente lembrou que ela era uma morta-viva. Não havia como ela ter pais. No entanto, a reação da garota foi um pouco estranha. Ela baixou a cabeça negando vagamente. Foi uma resposta que sugeriu que ela os tivesse tido uma vez, mas não mais. O que devo fazer? Nesse caso, ele deveria apenas se desculpar e sair. Entretanto, ela era uma valiosa fonte de informação. Seria um desperdício terrível. Suzuki Satoru olhou para a garota fazendo ruídos estranhos e caiu em contemplação. Só então, ele ouviu uma voz muito suave. Nusrizinve. As palavras que ela repetia finalmente se tornaram distintas o suficiente para Suzuki Satoru entender. Me chamo Keno Fazrizinver. Era assim que a garota se chamava.